Fala raça, eu sou o Riba e hoje vou trazer um review de mais um episódio de The Last of Us aqui pra vocês. Cara, já adiantando, esse episódio não me agradou muito, não foi por nenhuma questão assim de atuação nem nada, mas por questões de roteiro e decisões criativas que estão meio que afundando a história, estão trocando o sentido das coisas. Enfim, a gente vai comentar sem enrolação, bora pro vídeo. E a gente começa o episódio com a gente meio que tendo a introdução dos esporos na série, né? A gente vê ali a Parker comentando que ela teve que, tipo, trancar os soldados dela lá, porque eles até pediram, porque realmente estava no ar, o vírus estava no ar, confusão, coisa nova na série. Já sabia que ia introduzir isso aí, porque já tava os rumores há muito tempo de falando disso. E corta pra Dina e a Ellie lá no teatro, e a Dina tá triangulando as coisas no mapa, bem gangster, assim, com o pente da arma. E nesse momento, cara, de novo, o que me incomodou muito no último episódio, que nesse momento da história já não era mais pra estar acontecendo, a Ellie não é pra estar boba assim. E a gente vê de novo a Dina trabalhando, descobrindo o lugar, e a Ellie ali sendo mó boba, mó chata até. A personagem dela tá chata nesse momento, e não é nem culpa da atuação, assim. É culpa dos roteiristas, assim. E o que mais mata é que o criador da série, do jogo, né, o Neil Druckmann, sei lá como é que fala o nome desse desgraçado, ele que tá roteirizando ainda, ele que tá tomando essas decisões horríveis, cara, sério. Não faz sentido nesse momento da história a Ellie tá desse jeito ainda, cara. Tipo, ela acabou de ver um monte de corpo com as tripas pra fora, ela viu um monte de coisa acontecendo, e ela ainda tá, tipo, malhação, assim, tamo brincando aqui, tamo passeando, e, cara, não cabe mais isso nesse momento da história. E esse foi um dos principais fatores, assim, que já fez eu não gostar muito desse episódio, assim, porque também falta 2 episódios pra acabar a temporada, eles mal mostraram a Abby, e eu acho que, cara, se eles apostarem na segunda temporada ser só na perspectiva da Abby, vão errar muito, assim, porque se eles não forçarem meio que a história da Abby junto essa primeira temporada, pra gente já ir se familiarizando com ela, a segunda temporada, se for só ela, só a perspectiva dela, cara, quase ninguém vai ver. E acho que eles estão apostando nisso, tomara que não seja assim, tomara que a Abby apareça bem nesses últimos 2 episódios, não só porque vai ser o momento que eles vão se encontrar, mas contando um pouco mais do backstory dela. E se deixar isso só pra segunda temporada, mano, a galera não vai ver, sério. E de novo, a Ellie vai ter um momento com o violão, ou quase, cara, e essa cena, o jeito que ela foi construída foi meio boba, assim, porque, pô, constrói toda uma tensão pra ela pegar o violão ali, ela nem toca o violão direito, foda-se, já troca pra descobrindo os bagulhos no mapa, assim, sério, foi só uma cena, vamos colocar a cena ali parecida com o jogo ali, parece que foi só pra ter essa cena, assim, e sei lá. E elas estão caminhando todas felizes ali, falando de nome pro bebê. E de novo, assim, cara, se vocês estão planejando ter um bebê, sai dessa vingança, sabe? Tipo, essa escolha criativa deixou a vingança da Ellie muito boba, muito idiota. Por que tu tá fazendo isso se tu acabou de falar que tu vai ter uma família com ela, sabe? Tipo, vai pra casa, mano. E nesse momento, a Ellie meio que encontra uma pilha de corpos dos Serafitas, né? Dos cicatrizes. E ela meio que fica chocada e só ali ela percebe o que ela tá fazendo. Como se no momento que ela viu um monte de cadáver pendurado com as tripas pra fora, ela não podia ter percebido isso. Daí ela fala, o que eu tô fazendo? Eu tô te levando aqui, tu tá grávida. A gente vai se matar por causa disso, não sei o que. Cara, foi sério, uma lavação de roupa essa cena. Tipo, isso devia ter acontecido no episódio passado. Eles estão errando a mão na ordem das coisas, assim, sabe? Faltam 2 episódios pra acabar essa temporada e a gente tem essa sensação que não aconteceu nada direito. Começou de um jeito já estranho, no segundo episódio ali foi bom, o terceiro e o quarto tá tudo bem. Cara, a reta final da temporada tem que ser boa, ela já tem que ter as coisas acontecendo. E aí parece ainda que tá no começo da história, assim, parece que eles estão querendo mostrar, realmente estão guardando as coisas de fato pra segunda temporada. Cara, se for assim, vai ser muito ruim, sério. E até agora eu tava defendendo a série, não tava achando tão ruim assim, né? Eu não tava achando a série a melhor série do mundo, mas eu não tava me incomodando tanto. Só que já no final do último episódio já acabou de uma maneira que eu fiquei, cara, não, tem que ter mais, o bagulho tem que estar mais à frente, o tom da personagem da Ellie tem que estar diferente já, não pode ser essa bobice ainda, sabe? Enfim, daí a Ellie tem um momento dela de, meu Deus, o que eu estou fazendo? De novo, a hora que foi colocada isso foi meio ruim, eu achei a cena ruim, até a atuação da Bella Ramsey. Nesse momento faltou uma direção também, sei lá, cara, sei lá. Não é difícil de entregar o que os fãs querem, sabe? E é uma história que já tem muito fã, cara, entrega, faz um fanservice da maneira certa, sabe? Tipo, o que adianta tu colocar aquela cena dela no teatro pegando o violão de novo se é uma cena chata, desnecessária, tipo, e outras coisas importantes
pro percurso, assim, da narrativa é trocar, deixar de lado. E daí elas entram num prédio e elas acabam encontrando um monte daqueles stalkers. Nesse momento eu já achei que ia vir uma cena mó da hora. Eu odeio quando os roteiros têm esse argumento meio tipo Deus Ex Machina, né? Que é normalmente quando do nada algo acontece que salva o personagem, assim. E foi isso que aconteceu, elas estavam lá naquele conflito, putz, viram que estavam cercadas. E daí quando ia dar merda, aparece o Jesse do nada. Eu achei que ia vir uma cena bem tensa, assim, pelo menos de alguns minutos, elas tentando batalhar com os bichos. Só que não, de novo, o Jesse salvou ela. A Ellie em nenhum momento ela tá se provando. Óbvio que no final do episódio tem aquela cena que é interessante, mas assim, nesse momento da história é o 5º episódio, cara. Já era pra ela tá se provando mais, assim. Ela tá muito boba, ela tá muito chata. A personagem tá mal escrita, parece que eles estão escrevendo ela de qualquer jeito, sabe? Não sei, eu não sei o que eles estão querendo fazer. Se nos últimos episódios acontecer algo, eu ver algumas cenas que, pô, justifique tudo e eu ache uma boa temporada, daí tá tudo bem. Mas até agora eu tô achando uma viagem do caralho. O Jesse acha elas e elas acabam fugindo junto com o Jesse daqueles soldados. E é um momento que eu achei que ia aparecer o carro, que nos 2 jogos aparecem carros desse tipo, que são carros blindados, assim. Só que não apareceu, só apareceu um monte de soldado fugindo lá de fundo. E eles indo pra floresta. E daí os soldados parando porque, mano, alguma coisa tem na floresta, né? E eles acabam descobrindo que os cicatrizes estão lá. E daí a Dina leva uma flechada no joelho, forçando com que ela e o Jesse vão pro teatro. Graças a Deus que eles saem um pouco dessa vingança maluca que a Ellie tá querendo fazer. Que nem no jogo, né? Que os dois ficam lá, um fica cuidando do outro no teatro. A maneira certa, se tu tá fazendo uma coisa maluca, não envolve as pessoas que tu ama, né? Isso só tá fazendo com que a gente fique com raiva da Ellie. Tipo, deixa de ser burra, cara. Tu tá vendo um monte de gente morta no caminho e tu ainda não sabe nem usar o mapa direito, cara. Sério. E a Dina leva a flechada, o Jesse leva ela pro teatro e a Ellie acaba seguindo seu caminho sozinha, graças a Deus. E ela já acaba chegando lá onde tá a Nora, né? E eu não tinha comentado isso nos outros episódios, mas o jeito que fizeram esse personagem, o figurino em si, muito ruim, cara. O que é aquele colarzinho de búzios, mano? Sério. Tudo bem, eu achei style ela ser careca, assim, ela tem uma vibe meio tipo, uou, cyberpunk, uou, soldado, assim. Só que, mano, que foi aquele colar, sabe? Que alguém deve ter pegado aqui e falado, nossa, uma sacada genial, vou botar esse colar nela. Esse colar não tem nada a ver com a série, não tem nada a ver com a história, tem nada a ver com a personagem. A personagem é mó durona, ela tá usando um colarzinho de concha. Tipo. E a Ellie já encontra ela rapidão, sem enrolação, porque o episódio tava acabando, né? E daí elas ficam naquele foge-foge do Scooby-Doo e ela meio que vai pro andar que a gente tinha ouvido falar na primeira cena do episódio, né? Que é o Subsolo 1, Subsolo 2, sei lá. E daí a gente tem a cena que, pra mim, foi uma cena muito boa e provavelmente foi a única cena boa de verdade, assim, do episódio. Foi a cena de eles realmente introduzindo os esporos, né, pra série. E, cara, muito bonito os esporos flutuando, o zumbi ali parado, assim, o bagulho saindo dele, cara. Isso eu não tenho que reclamar, eu achei essa cena bem da hora. Se a série não ter este tom a partir dessa cena em diante, ela vai finalizar a temporada de uma maneira horrível, assim. E essa cena foi muito interessante, né? A gente conseguiu ver o filho da Park, que era a soldada que tinha mandado a galera indo pra lá. E a ambientação é muito bonita, sério. É realmente muito bonita, isso aí não tem o que eu falar. E a Nora é meio que encurralada, né? E a Ellie vai chegar lá, toda B10, assim, tipo, cara, cadê ela? Aparece até o Batman falando Where is she? Where is she? E daí elas ficam naquele nhanhanhã. A Nora percebe que ela não tá engasgada, como se ela já não soubesse que a guria era imune, sabe? E ela fala, então é verdade. Eu achei essa cena, tipo, meio pastelão, assim, um pouco, sabe? Ficou no limite do pastelão, um pouco pela atuação, assim, da Nora. E daí a gente vê a Ellie que a gente tava querendo ver desde o primeiro episódio, que eles estão demorando pra dar pra nós, cara. Dá o que o público quer, gente, não é difícil. Vocês não querem fazer dinheiro, mano. A gente vê a Ellie, putaça, torturando ela daquele jeito Joe mesmo. Mano, já tacar ali na perna dela, perguntando onde é que ela tá, até ela falar. O episódio acaba assim, ela não fala onde é que ela tá, mas pelo que dá a entender, a Ellie meio que mata ela com aquele pedaço de cano e acaba. Foi um episódio assim que eu queria ter visto muito mais disso aqui, dessa última cena. Eu achei o resto do episódio muito ruim, muito chato. Eles têm que dar um jeito de melhorar isso e finalizar a temporada
de uma maneira boa. Cara, foram 5 episódios e você tem a sensação que não aconteceu quase nada. Então eu acho que eles estão viajando, cara. A Ellie tem que já ter tido essa viradinha de chave de maluca há muito tempo atrás. Estão deixando tudo nas costas da Dina. Parece que só a Dina que é interessante, só ela que sabe, tipo, se cuidar. Ela não sabe nem usar o mapa, essa desgraçada. Tipo, pô, ela matou 1 zumbi, 2 zumbis, não matou quase ninguém nessa temporada, sabe? E isso é coisa de roteiro, cara. Não é a atuação dela, não é bababá. Coisa de roteiro, porque o que eles estão guardando e por que eles estão guardando tanto tempo esse tom da Ellie ser brabona, cara? A gente quer ver isso. E essa foi uma das maiores reclamações que eu tô vendo desde o começo da série. Que a Ellie, tipo, não tá em luto, ela tá, tipo, ali brincando, ela tá muito bobalhando. E realmente, cara, esse não é um tom da Ellie. Realmente, tipo, vocês estão estragando um personagem muito bom, um dos melhores personagens da história do videogame. Eu não tinha ficado puto em nenhum momento, em nenhum dos outros episódios, cara. Levei super na boa, só que agora, tipo, falta 2 episódios pra acabar a temporada, se eu não me engano, 3, sei lá. Não tá sustentando nada, assim. O segundo jogo é uma obra de arte fechada, completa, é incrível. E, mano, sustenta, cara. Também não é como se fosse uma outra empresa ou um outro cara que tá escrevendo, é o próprio criador do jogo que tá ali inserido fazendo essas decisões. Então, enfim, vamos esperar que melhore nesses últimos episódios. E é isso, raça. Essa review que eu tô fazendo já meio puto desse episódio. Normalmente eu lanço a review de madrugada do domingo já, pra quem quiser ver, já vê logo. Mas eu até fiquei desanimado pra gravar, eu vi o episódio e falei, ah, mano. E é isso aí, raça. Muito obrigado pelo vídeo. Diz aí o que tu tá achando da série. Tem coisas boas sim que dá de tirar, ela não tá completamente um desastre. Mas ela tem muito que melhorar porque é uma história muito rica e não é difícil de fazer uma boa adaptação de tanta coisa que o jogo tem já. Só com os detalhes e toda a dimensão que o jogo tem, já te dá de bandeja informação suficiente pra tu fazer uma bela adaptação, sabe? Enfim, esse foi o vídeo, raça, muito obrigado. Valeu, até a próxima e aos gu!